Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Brasil conta com uma representação de 113 empresas na GulFood, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo árabe, que teve início hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 21, em Dubai. O pavilhão brasileiro é coordenado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A projeção é que sejam movimentados 3,2 bilhões de dólares em contratos. A feira recebe 150 mil visitantes de 120 países. Acontece amanhã a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. O evento acontece em Capão do Leão até quinta-feira, dia 20 de fevereiro. O tema deste ano é a produção de alimentos no Pampa Gaúcho, uma visão de futuro. O evento é realizado pela Federarroz e conta com lavouras demonstrativas e uma intensa programação técnica. A abertura oficial da colheita se aproxima e será um grande evento, um evento técnico, um evento profissional, e voltado para trazer todas as informações necessárias para que o produtor tenha sustentabilidade e viabilidade econômica no seu negócio. São muitas atrações numa área de 27 hectares, aqui na sede da Embrapa, mais de 50 vitrines tecnológicas e mais de 200 empresas participando. Esperamos vocês todos aqui na sede da Embrapa de 18 a 20 de fevereiro. Um abraço. Hoje pela manhã, uma reunião na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul debateu o endividamento dos produtores gaúchos atingidos pelos eventos climáticos. Lideranças de diferentes entidades, políticos, secretários de Estado e o próprio governador Eduardo Leite estiveram presentes. Na pauta, uma alternativa emergencial para os produtores, enquanto tramita no Congresso o projeto de lei 320/2025, que trata sobre a securitização. A importância foi que nós conseguimos botar aqui na sala, né, o governador do estado, os seus secretários que dialogam com a agricultura, o secretário da Agricultura, o secretário de Desenvolvimento Rural, o secretário de Desenvolvimento Econômico estiveram aqui, né? Teve aqui também o superintendente do MAPA, do MDA, e também veio o diretor de política agrícola diretamente de Brasília, do MDA, para discutir aqui com nós, o Vanderlei. Importante a participação dele, assim como a participação dos deputados federais, do senador Reis, dos deputados estaduais, né? Também a presença aqui da Farsul, da Osergues, da FECOAGRO, da Unicafes, né? da Emater, aqui também da FAMURS, né? e do Jerônimo dele, que está representando hoje as cerealistas também, né? E o presidente da OAB, que estiveram todos aqui conosco, dialogando sobre o tema da estiagem, sobre como a gente conviver e principalmente resolver os problemas agora do endividamento agrícola, né? E os encaminhamentos foram o seguinte: o governador esteve aqui, assumiu o compromisso de estar fazendo tudo o possível aqui dentro do Estado, o que está ao alcance do governo estadual, assim como também estar junto, liderando aí a nossa pauta do Estado com o governo federal. Vamos marcar para os próximos dias aqui uma reunião com os secretários de Estado para a gente trabalhar sobre as questões aqui do Estado, mas principalmente sobre os programas de irrigação, de armazenamento de água, de melhoramento de solo. Também pedimos para ele um projeto que ajude os agricultores a levar a energia elétrica de qualidade, de trifásico para as propriedades. Não adianta ter água, não adianta ter irrigação se não tiver energia. E assim como também saiu daqui o secretário do MDA, com a incumbência de marcarmos uma reunião com o ministro Paulo Teixeira, a quarta ou na quinta-feira em Brasília. Amanhã, a convite do deputado Afonso Ram, vou estar junto com ele participando da reunião da Frente Parlamentar da Agricultura em Brasília, né, para a gente começar a discussão, então, desses temas tão importantes que nós tratamos hoje, que diz respeito à permanência dos homens e mulheres, produtores rurais, a continuar produzindo alimentos, que é o que nós queremos. Bom, essa reunião ela teve o objetivo de tratar sobre uma solução emergencial enquanto tramita o PL da securitização, mas também está tratando de outros problemas preventivamente, né, para que não ocorra mais o que está acontecendo agora. Nós precisamos resolver os problemas e não empurrar com a barriga os problemas do endividamento. Nós precisamos
uma prorrogação mais longa até que se discutem e se aprove o projeto de lei da securitização no Congresso e na Câmara. Mas até lá nós precisamos resolver, por isso nós estamos pedindo para o presidente da República para sair uma medida que prorrogue por 120 dias e dentro de 120 dias que a gente acha uma solução para o endividamento a longo prazo. Hoje também foi dia de mobilização pelo interior do estado, em manifestações organizadas pelas regionais da FETAG, com o apoio de outras entidades como o Movimento SOS Agro e a PER. Em diversas regiões, produtores movimentaram máquinas e tratores em protesto para chamar a atenção da comunidade e das lideranças políticas em Brasília sobre os temas ligados à estiagem, ao Proagro e ao endividamento rural. Os produtores procuraram se concentrar nas áreas centrais das cidades, grande parte em frente a agências do Banco do Brasil. Houve reuniões em salões fechados e manifestações em praças e ruas. Em um dos locais, um boneco foi colocado enforcado em um guindaste, simbolizando a situação dos produtores. Em alguns locais, o movimento, liderado pela FETAG, ocorreu com tempo bom e céu claro. Em outros, a chuva fraca marcou presença. Não Me Toque foi uma das localidades com a maior participação dos produtores. Nosso sentimento, chegando lá e ver todo aquele povo reunido novamente, maquinário que teria que estar na lavoura, tendo que estar na frente das agências bancárias, foi bem assim chocante novamente, triste por um lado, porque não era isso que a gente pretendia fazer como agricultor, mas é o que a gente está no momento precisando mesmo. A gente está precisando ser ouvido, tendo as nossas pautas, os nossos pedidos novamente atendidos, porque até agora só veio algumas soluções paliativas, mas não veio uma solução que o agricultor possa deitar na cama e dizer, não, estou tranquilo, vou trabalhar para pagar isso, né, com tranquilidade. Não é o que está acontecendo, né? Então, a gente viu, assim, bastante gente triste na frente lá, porque não era isso que nenhum deles queria estar lá fazendo, né? Mas é o que é necessário, né? E o que vocês esperam daqui para frente? Teve também a reunião da FETAG em Porto Alegre, né? O que vocês esperam a partir dessa mobilização? Estão dispostos a realizar mais uma edição? Sim, com certeza, eu acredito que vai precisar ser feito mais reuniões, porque não vai ser atendido de primeira mão, porque a gente já está vendo uma mobilização da FETAG, Farsul, outras entidades. Hoje veio também o governador do estado participar, que eu acho que teria que ser uma pauta que ele teria que levantar, ele teria que estar à frente também, defendendo o nosso estado, né, que a gente tanto gera imposto e ajuda também nesse sentido, né? Então, agora eu acredito que é com uma pressão, vai ter que haver uma pressão para a gente conseguir ter realmente bons resultados, né? Porque está aí agora, em poucos meses, já começa a ser descontado ou começado a cobrança dos agricultores em instituições bancárias, né? E o agricultor está se vendo novamente sem poder pensar como que vai fazer para pagar, porque a estiagem ocorre novamente no nosso estado. A gente está aí no mês de fevereiro, passamos o mês de janeiro com muita pouca chuva, foi bem complicado. Agora retornou um pouquinho a chuva, mas ainda está muito irregular, ela não está totalmente no estado, né? E já afetou bastante a produção. Aqui no meu município de Nicolau Vergueiro, já foi decretado estado de emergência, estamos aí com 30% a 60% de perca nas lavouras de produção. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguida a gente volta com mais informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação.
A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Bom, ainda reverberam os números do último relatório do USDA da semana passada, que apontou uma redução aí na oferta mundial de soja? Exatamente. Então, acho que é normal, a gente pode considerar assim, o mercado ainda ia absorvendo esses dados novos, né, durante essa semana. E hoje, né, inclusive, o mercado acabou não abrindo lá em Chicago por conta de um feriado. Então, eu creio que a partir da manhã a gente pode ter ainda uma diluição dessa informação. E, bom, você fez um levantamento aí sobre o consumo de soja pela China, comparativo aí com os números brasileiros também. Queria que você trouxesse aí um pouco desse levantamento e o que ele vai significar nessa projeção aí para o produtor brasileiro. Exato. Então, Thaís, basicamente a gente viu aí os dados, né, mais recentes falando de uma certa redução global, né, vindo de 3 milhões e meio de toneladas, 3 milhões da Argentina e meio milhão de toneladas do Paraguai, né, a menos do que a expectativa do relatório passado. Porém, o mercado, de certa forma, né, reagiu negativamente lá em Chicago. Então, isso até trouxe ali uma certa incerteza, né, o que estava acontecendo. Creio que pode ser muito por conta de demanda. Então, a demanda, de certa forma, está estabilizada, né? Se for comparar com relação à safra passada, a demanda vem com números inferiores, dados menores, de demanda chinesa que eu estou comentando. Então, isso acaba trazendo para o mercado um certo volume que pode acabar sobrando de soja. Então, mesmo com essa redução de 3 milhões e meio de toneladas, né, basicamente oferta global, a demanda está estabilizada. Então, se a gente for considerar esse panorama aí, desde 2018, por exemplo, a demanda vem numa crescente, mas uma crescente curta, se a gente for comparar com relação à produção de soja. Então, está sobrando soja, vamos dizer assim. Bom, isso lá na frente significa o maior temor do produtor, que é uma redução nos preços, né, Gabriel? Daqui a pouco uma redução na oferta, aí, conforme apresentou o relatório do USDA, dava um pingo de esperança, mas não é bem assim que a projeção aponta, então? Exato, é isso. É uma coisa que é interessante a gente analisar. Se eu pegar o dado aqui desde 2018 para cá, né, a gente passou por período de pandemia, mas de 2018 até os dias de hoje, nessa safra que a gente estava convivendo agora, teve um acréscimo de mais ou menos 40% da produção de soja brasileira. Foi 16% de soja global. Então, são números bem altos e a gente já consegue até destacar que o Brasil é um grande produtor, né? Ele teve uma grande crescente nesses últimos anos. Porém, a demanda saiu lá de 95 milhões de toneladas para 109 milhões de toneladas estimado agora pelo SGA. Então, é um acréscimo de 14% da demanda perante a 40% da nossa produção aqui no caso do Brasil. Então, isso acaba pressionando os preços, né? Bom, e falando um pouco sobre milho, Gabriel, o que a gente pode dizer aí para o produtor? A gente tem aí, possivelmente, vai ter um pouco de atraso aí na segunda safra em função do avanço aí na implantação das lavouras de soja, né? Exatamente, a safrinha está, de certa forma, atrasada, né? A gente teve agora, na semana anterior, um certo avanço aí da colheita da soja que acaba dando essa possibilidade de um plantio de milho, porém a janela está ficando mais apertada a cada dia, né? Cada dia de atraso. E isso compromete, de certa forma, o volume que a gente vai ter de soja, né? De certa forma, também a área que a gente vai... Soja não, perdão, de milho, e compromete também as áreas, né? Então, o produtor às vezes repensa ali se ele vai fazer essa safrinha, se, né, às vezes fica fora de janela, acaba ficando ainda mais arriscado, e isso que a gente está vendo agora é um reflexo nos preços, né? Então os preços estão se valorizando, estão tendo uma tendência mais forte de alta perante esse volume que a gente vai ter aqui mais reduzido de milho, provavelmente. Bom, a gente teve uma semana aí, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve uma semana aí com o dólar em queda, chegando num valor aí abaixo de 5,70, que surpreendeu, né, Gabriel? Dá para dizer assim? O que isso representa aí para o produtor? Bom, a gente está vindo de umas 6 semanas, basicamente, né, de queda de dólar. Para o produtor, né, tem um lado A e o lado B, vamos dizer Sim. assim. Porque o produtor vai ter custo reduzido, de certa forma, né? Isso depende também da demanda desse insumo que ele for comprar também, mas de certa forma o custo dele
é mais reduzido, porque é basicamente cotado em dólar também. Porém, agora na comercialização da soja, né, que a gente está entrando agora nessa janela mais líquida de colheita de soja, acaba pressionando o preço de venda também. Então, o que a gente vai ver agora, uma movimentação um pouco mais intensa, creio eu, seja de prêmio, né? E o prêmio também vai depender do fator logístico, né? Então, a gente passa por um certo desafio no Brasil, que é não só a escoagem logística com relação a transporte de grão, mas também armazenamento. Então, vai ser um tempo mais conturbado que a gente vai poder viver agora com relação a preço. Não era o momento de estar baixando tanto o dólar, né? É o momento agora de estar subindo para o produtor poder comercializar em patamares melhores, né, Gabriel? Exatamente. Final do ano deu uma certa alegria ali para o produtor, né, com relação à venda da comercialização desses grãos, porém o mercado estava mais parado no final do ano, então o produtor não conseguiu, né, boas janelas ali, boas oportunidades de venda. E agora, no começo do ano, que teria uma tendência de estar um pouco mais movimentado, mais aquecido esse mercado, o dólar não está dando aquelas tão boas condições como a gente passou recentemente. Agora, Gabriel, antes da gente encerrar, né, tem um assunto que volta e meia a gente vai continuar tratando, pelo menos ao longo dos próximos 4 anos, que é o Trump, né? Tarifa, vai, volta, reciprocidade. A gente tem uma questão especificamente ligada ao agro, que é o etanol, né? Como é que você está vendo o andamento desses tarifaços aí que o Trump está impondo aos países? Bom, é basicamente uma medida protetiva dele, né? Porque ele pensa também no lado dos Estados Unidos, né? Então, o que os Estados Unidos exporta, né? E o Brasil acaba importando os Estados Unidos é muito tarifado, e isso prejudica os americanos lá. Então, é basicamente uma troca ali de farpas, né? Então, para a gente aqui não é interessante isso daí, assim como não é interessante a taxação que a gente vem vivendo de produtos norte-americanos. Então, agora, basicamente, né, está dando o troco ali com a mesma moeda. Então, vamos aguardar, ver como é que vai ser, mas creio que a melhor dos mundos, como a gente já veio comentando, é uma boa vizinhança, né? Então é uma boa troca de relações ali comerciais exteriores que pode trazer benefício para todos. O governo brasileiro tem enfrentado de queixo erguido essa questão, não está muito para muita conversa, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte, né, Gabriel? Não só o presidente da República falando sobre isso, mas a própria diplomacia pode interferir nesse aspecto. Exatamente, né? E nós brasileiros já somos especialistas em taxas, né, e tarifas, então a gente já está convivendo com isso, cada vez aperta mais, né, diminui mais o dinheiro que entra no nosso bolso, mas eu acho que vem uma coisa, né, que vem desencadeando lá de cima, então creio que uma medida protetiva seria mais inteligente ali de poder realmente trazer, né, uma paz, né, para essas relações que vai, né, interferir brasileiros, principalmente agora os produtores, com relação a essa taxação em cima do nosso produto que vai para lá e também, basicamente, né, toda a população que acaba pagando alguma coisa em dólar, e isso pesa no nosso bolso. É verdade, é um efeito cascata. Obrigada por hoje, Gabriel. A gente se fala na segunda. Obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Até lá. Segunda-feira também é dia de conversar com o diretor da Ignitia Weather para a América Latina, o meteorologista João Castro. Tudo bem, João? Lá, Thaís, como que vai? Tudo bem. Olha, a gente passou por um fim de semana aí de surpresas. O produtor no interior do estado comemorando aí a chuva que chegou em muitas localidades, mas também perrengue aqui no litoral, problemas com temporal. Na metade sul ali em Pelotas também teve granizo. Queria começar fazendo um rescaldo aí do que foram esses últimos dias, especialmente o que veio de chuva aí para o produtor, né? Pois é, né, Thaís? Eu lembro na semana passada nós estávamos falando aí, né, daquela frente no oceano que ia encontrar todo esse ambiente quente, né, das altas temperaturas e poderia provocar alguns eventos mais localizados, alguns transtornos. E foi de fato o que aconteceu, né? Então, nesses dias agora a gente está vendo, né, temperaturas extremamente elevadas, acima de 30 graus, 35 graus. Quando tem qualquer elemento que force esse ar quente a subir, a tendência é ter a formação de alguma tempestade mais localizada. A gente viu isso aí ontem, circulou algumas imagens, né, principalmente região metropolitana, Novo Hamburgo, lá, precipitações volumosas, alagamentos. Isso é por conta desse choque, né, quando acontece essas tempestades formadas aí por conta do ar extremamente quente. A gente tem visto, né, nos últimos dias que o ar, de fato, está quente, as temperaturas estão elevadas. A gente espera ainda que os próximos dias sejam com temperaturas elevadas, só que um pouco mais amenas, né? Vamos chamar de amenas, até
abaixo de 30 graus, 28, 29, não é o calorão de 35, 39, sensação de 40 e tantos. Mas ainda assim quente, né? Normal do verão, né? É a temperatura que se espera aí para o Rio Grande do Sul, nessa faixa. O lado bom. Fala, Thaís. Não, diga lá. Continua. O lado bom é sempre bom, prioridade. O lado bom é que a gente está vendo essa chuva toda que aconteceu durante o final de semana, pegando mais ali litoral norte, região metropolitana, ela deve se manter, mas está atingindo também o norte do estado. Então, a gente espera aí que pelo menos ali terça, quarta-feira, essa chuva ela fique um pouco mais concentrada na faixa norte do estado, pegando inclusive ele divisa com Santa Catarina. Mas na quinta, a gente espera que essa chuva consiga descer um pouco mais, então expandir um pouco mais para o estado e atingir também ali mais a região central e um pouquinho lá do oeste. Os volumes esperados de precipitação, Thaís, ao longo dessa semana são volumes interessantes. Então, a gente pode ter precipitações aí de forma mais generalizada, da metade norte para cima. Então, quando eu falo metade norte, pessoal, faz um corte de Santa Maria, mais ou menos, aquela região meio central, para cima. Então, a gente está falando de regiões que podem receber precipitações de 30, 40 milímetros, no mínimo uns 20, tá? E essa chuva, ela fica concentrada quando? Quarta, quinta e sexta, tá? São os momentos aí que essa chuva ela deve ficar concentrada, os dias, né? E trazendo, então, essas precipitações. Depois disso, vai ter um ciclone que vai formar na costa do Rio Grande do Sul e ele vai puxar essa estabilidade toda para o oceano e vai levar embora. E aí a gente vai ter, então, um novo período de tempo firme, de tempo seco. E a temperatura vai seguir alta? A temperatura, por conta dessa nebulosidade ao longo da semana, ela deve dar uma segurada, tá? Mas a gente espera aí temperaturas máximas ali nos 27, 28, 30 graus. Não, eu digo lá na frente, quando vier esse tempo seco aí. Aí sobe de novo, né, Thaís? Aí, quando você tira toda a nebulosidade, que é o que segura a radiação, né? Então, essa nebulosidade ela indo embora, você tem mais radiação solar chegando e a temperatura ela sobe. Então, isso aí é esperado também para a próxima semana. Não onda de calor extremamente forte, como a gente viu nessa última, mas a tendência natural aí de uma temperatura ser um pouco mais elevada ali, aí conseguindo passar dos 30 graus. Agora, João, eu acompanho muitos grupos de produtores aí, a gente vê a angústia e a alegria quando cai uma chuva, o pessoal manda vídeo quando está chovendo, mostrando a realidade, e aí quando tem temporal também manda, aqueles estragos todos. Mas a gente vê também, eu vejo assim, eu percebo pelos comentários que a gente vê nos grupos, que ainda tem alguns casos aquela coisa de chover numa cidade, na cidade vizinha não chove. Essa característica vai continuar assim? Vai, a gente vai seguir com esse cenário, né? Inclusive, se a gente pega o mapa de chuva dos últimos dias, a gente vê alguns pontos de precipitações de 30 milímetros. E aí municípios já vizinhos ali com zero. Então, as chuvas elas estão acontecendo em alguns lugares com um volume muito bom, muito interessante, do ponto de vista agrícola. Mas, por outro lado, né, Thaís, é aquela chuva mais picada. Então, municípios vizinhos, ou às vezes até dentro do próprio município, você não tem nada de chuva. Esse é o cenário, deve se manter ao longo do verão, né? E a chuva mais consistente, mais uniforme, de fato, deve ficar mais lá para a safra de inverno. Bom, a gente vê aí que essa chuva que está chegando agora, nesses últimos dias, e essa projeção ainda por mais alguns dias de alento em algumas regiões, ela pode ajudar o produtor que plantou mais tarde, né, João? Isso, a gente tem algumas... Eu estive acompanhando hoje mais cedo alguns boletins aí de safra, rally de safra, que o pessoal faz bastante, né, várias empresas de consultoria, e a gente tem algumas notícias de algumas regiões mais tardias que estão recém com formação de vagem, finalizando o florescimento. Então, essas áreas têm recebido um pouco mais de chuva e escaparam daquele período ali mais terrível, vamos dizer assim, né? Que foi ali dezembro, janeiro. Especialmente o janeiro, né? Que foi bem seco. Então, essas áreas mais tardias, que o pessoal plantou mais tarde, estão pegando justamente o período reprodutivo já acontecendo com algumas chuvas muito boas, especialmente lá no noroeste do estado, em algumas regiões do oeste. Então, essas regiões não devem ser tão empaquetadas. Me parece, né, Thaís, olhando assim no cenário mais macro, que os problemas em relação às chuvas estão mais concentrados na metade sul e um pouquinho lá no oeste, região de Uruguaiana. Essas são as regiões que têm sentido um pouco mais e a chuva está ficando mais restrita, né? Bom, a gente fala aqui, claro, com foco maior no Rio Grande do Sul, mas a gente teve lá no começo do plantio da safra de soja no centro do país um pequeno atraso por conta do tempo seco também, né? E esse atraso lá no plantio da soja vai gerar um atraso
no plantio da safrinha, da segunda safra de milho, por exemplo, que ela sempre entra aí na sequência da soja. A gente falava há pouco com o Gabriel, da plataforma Grão Direto, justamente sobre isso. Há uma previsão de um atraso na safrinha. Pode ter um impacto também na segunda safra de milho, João, uma vez que ela não vai estar dentro da janela ideal? Com certeza, né, Thaís? A gente sabe, por exemplo, agora a gente saindo um pouquinho do Rio Grande do Sul e avançando mais ali para o sudeste, centro-oeste, né? Existe uma janela de chuva nessas regiões, diferentemente do Rio Grande do Sul, que chove o ano inteiro parelho, vamos dizer assim, 100 e pouco, 150 milímetros. Na faixa mais central do país, a precipitação ela fica restrita, ela começa ali mais ou menos em outubro e corta em abril. Então, nesses anos em que a gente tem esse outubro, ele não arranca bem, então o que acontece? O pessoal segura o plantio da soja, isso aí joga a janela da safrinha mais lá para frente. Isso aí o que vai acontecer, Thaís? Se a chuva ela corta de fato em abril, esse milho ele não está lá num estágio tão avançado como se estaria se ele tivesse sido plantado mais cedo, tipo o início de fevereiro. Então, muitas vezes o pessoal segura um pouquinho a soja, consegue colher essa soja mais já no fim de fevereiro, e aí entra com o milho. Esse milho ele vai ser jogado mais para frente, e aí com certeza a chuva corta antes, né? Então, o milho é uma cultura que ele sente a falta de chuva do início até o final do ciclo dele. Então, com certeza, a gente vai ter aí algumas regiões aí com um potencial produtivo um pouco reduzido por conta desse atraso aí do plantio da segunda safra. Bom, muito bem, João. Hoje com boas notícias para o produtor gaúcho e especialmente em algumas regiões. Chuva, que é o que o produtor está esperando muito. Obrigada por hoje. Na semana que vem a gente volta com outras informações. Até lá. Tá certo, Isa. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informações sobre o agro para você. Até lá.